Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, a palavra de Deus vai nos falar a respeito de um cego, o cego de Jericó. A palavra de Deus diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Livro de João, capítulo 9. Livro de João, capítulo 9, a partir do primeiro versículo, eu vou lendo para ganhar tempo. A palavra de Deus vai falar de um outro cego. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem neles as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou os olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no sangue de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te fora abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me, estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Amém? Somente até aí eu gostaria de orar por essa palavra. Senhor Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, novamente estamos aqui, Pai. A tua palavra foi lida neste lugar, Pai, e clamamos que a presença do teu Espírito Santo já está aqui. Espírito Santo de Deus, ministra nos nossos corações através da sua palavra, assim como o Senhor tem ministrado desde o início do culto, com os louvores, com a palavra inicial. E neste momento, Pai, o Senhor venha usar a minha vida como ferramenta, como um instrumento, como boca sua aqui neste lugar, Pai. E que teu Espírito Santo venha falar com a tua igreja, venha falar comigo, aquilo que o Senhor deseja falar, aquilo que os nossos corações realmente precisam ouvir, e não somente aquilo que os nossos ouvidos querem ouvir, para que os nossos egos sejam apagados, mas fala com a tua igreja aquilo que nós necessitamos, Pai, em nome de Jesus. Assim eu clamo e te peço. Amém e glórias a Deus. Não importa quantas vezes eu subo aqui, todas as vezes que eu começo a subir essa escada, a perna bambeia, a barriga dói, começa a suar frio, o peso é grande, a responsabilidade é enorme. Eu posso subir aqui 1 milhão de vezes, igreja, que sempre o peso vai ser o mesmo. E a presença de Deus está aqui nesse lugar. Sente a presença dele aí. E como foi dito, não é porque a gente está aqui que a gente necessita menos dele, não. Por estarmos aqui a gente necessita mais, de buscar mais, porque a responsabilidade é enorme. Estamos falando aqui com servos do Senhor. Estamos falando aqui com pessoas escolhidas a dedo por Deus. Não estamos aqui por brincadeira. A responsabilidade é grande por estarmos aqui. Amém? Eu quero chamar a atenção ao segundo cego, o cego de nascença. Quando os discípulos de Jesus viram este cego, automaticamente eles assimilaram a cegueira de nascença deste homem
com o pecado. Foi algo automático. Eles viram o cego e os discípulos perguntou: mestre, quem pecou para que ele nascesse desse jeito? Será que foi os pais? Ou será que foi ele que pecou? Então Jesus olha para ele e fala: não, nem ele pecou e nem seus pais pecou, nenhum nem outro. Mas isso aconteceu para que o meu poder, para que a glória de Deus fosse revelada na terra. Jesus ele continua dizendo que nós devemos fazer as obras daquele que o enviou. Ou seja, nós devemos fazer as obras de Deus. Jesus ele não fala no singular. Jesus ele não fala assim: olha, eu devo fazer as obras daquele que me enviou. Jesus ele põe no plural. Jesus ele inclui você, Jesus ele inclui os discípulos, Jesus me inclui, Jesus nos incumbe dessa responsabilidade, que nós devemos fazer as obras daquele que o enviou. Isso é responsabilidade minha, como foi responsabilidade de Jesus, é responsabilidade da igreja, é responsabilidade dos servos de Deus. Jesus continua dizendo que enquanto Ele está no mundo, Ele é a luz do mundo, mas que a noite vai chegar, a escuridão vai chegar, e quando a escuridão chegar, tudo estará acabado. Só que Jesus também fala que nós somos o sal da terra e luz do mundo. Jesus ele diz que Ele é a luz do mundo e que enquanto Ele está, Ele é a luz, mas Ele deixa bem claro que nós como igreja somos sal, somos luz, ou seja, eu e você damos sabor a esta terra. Eu e vocês como servos do Senhor, nós temos que iluminar a vida das pessoas, nós temos que agir de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou, Ele nos ensina através das Santas Escrituras. Então, na continuidade, os discípulos atribuíram a cegueira deste homem ao pecado. E se nós formos parar para analisar, de fato é. A alusão que eles fizeram a isso, a comparação que eles fizeram da cegueira com o pecado, eu posso equiparar hoje com a cegueira espiritual. Porque quando nós estamos no pecado, nós andamos por este mundo, vagueamos por este mundo como se fôssemos cegos. Nós não conseguimos enxergar a verdade do mundo. Nós não conseguimos enxergar a verdade de que estamos sendo enganados constantemente com toda essa ilustração, com todas essas explosões na internet, nas redes sociais. Ou seja, somos iludidos constantemente e quando estamos no pecado, nós não conseguimos enxergar, ou seja, somos feitos de bobo. O inimigo ele cega os nossos entendimentos, ele cauteriza a nossa mente ao ponto de nós não nos darmos conta de que estamos errados, estamos no pecado e achamos que está tudo bem. Mas quando nós somos apresentados a Jesus, e no livro de João, capítulo 8, versículo 32, a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quando nós somos apresentados a Jesus Cristo, quando nós de fato damos a conhecer Jesus e conseguimos entender o Evangelho de Cristo e damos vazão, damos, poder para esta palavra em nossas vidas, os nossos olhos são abertos. Nós conseguimos de fato enxergar aquilo que nos rodeia, como a palavra diz também no livro de 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, meu adversário, teu adversário, entenda. Deus é o poder supremo do universo. Deus não tem um inimigo à altura. O diabo não é inimigo de Deus, até porque Deus nem precisou lutar na batalha do céu. Anjos lutaram essa batalha e venceram, porque Deus não pode ser vencido. Então, quando nós entendemos que o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, e que o inimigo das nossas almas, ele não é inimigo de Deus, porque Deus não tem inimigo à altura. Então nós temos um inimigo em comum, e quando os nossos olhos são abertos com a verdade, que é o Evangelho de Cristo, nós conseguimos enxergar o que está acontecendo, nós conseguimos ver com clareza. Assim como esse cego, Jesus primeiro ele passa um lodo, um bálsamo, um remédio, entenda como quiser, e manda a gente lavar nas águas santas do batismo e fala: veja, enxergue, olha o que está acontecendo à sua volta. A guerra celestial está em alta. Nós devemos prestar atenção. Nós devemos fazer a nossa parte como servos de Deus. Só que o que acontece comigo, com vocês, com a gente, com a igreja, é que nós nos afastamos do verdadeiro Evangelho de Cristo. Ou seja, o único Evangelho que Ele nos diz, assim como João Batista foi para o deserto.
João Batista, ele não entrou nos templos dos fariseus, ele não foi para grandes obras construídas por mãos de homens. E entenda, como eu disse no início, antes de eu começar a ministração, Hebreus 10, 25, não devemos deixar de congregar como é costumes de muitos. O que eu estou querendo dizer? Que nós é que precisamos de Cristo, nós é que precisamos de Deus. E João Batista, ele foi para o deserto anunciar a palavra de Deus, e todos foram lá ver o que estava no deserto, todos queriam saber o que estava no deserto, a curiosidade deles os levaram até o deserto. E quando eles chegaram no deserto, sabe o que eles ouviram? Raça de víboras, arrependam-se e sejam batizados. Simples assim, irmãos. Simples assim, arrependam-se, como tem sido dito nesse altar hoje, desde o início do culto. O Evangelho de Cristo é isso. Nós temos que entender essa verdade que nos é apresentada através da palavra, que é, meu Deus, a presença de Deus aqui, minha perna está tremendo aqui, gente. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que entender que cabe a nós se arrepender dos nossos erros. Eu não posso te convencer de nada. O meu papel aqui, a minha missão é fazer o que me é ordenado, que é falar do amor dele, é pregar a palavra, tão somente isso. Não sou eu quem te convence. Quem te convence é o Espírito Santo de Deus. E do que o Espírito Santo de Deus te convence? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus me convence do meu pecado e do juízo. Então, quando a palavra de Deus é ministrada na minha vida, o Espírito Santo de Deus, como diz em 1 Coríntios 6, que mora em nós, que somos templo dele. Então o Espírito Santo de Deus que habita em vós te convence do pecado e do juízo. Então, igreja, basicamente é isso. Arrependam-se. Basicamente é isso, porque sem arrependimento não há perdão. Como eu posso desculpar, como eu posso perdoar uma pessoa que não se desculpa? Uma pessoa que não sente a necessidade de ser perdoado, uma pessoa que para ela o que ela está fazendo está certo. E é isso que o inimigo tenta fazer comigo e com você todos os dias. Na verdade, ele não está nem um pouco preocupado em me tirar da igreja, em te tirar da igreja, desde que a sua mente esteja cauterizada e acomodada com o pecado. Para ele está tudo bem. Para ele está tudo normal, deixa ele na igreja, não tem problema nenhum, ele não está me oferecendo nenhum perigo. Mas quando nós entendemos o Evangelho de Cristo e apresentamos os nossos corpos a Deus como um sacrifício santo, agradável a Ele, sabe o que acontece? Transformação. Nós temos um novo nascimento. Cristo nos reveste da sua glória e poder e nos envia para este mundo afora para abrir a boca, para falar do Evangelho, sabe? Mostrar com as nossas vidas, com os corações abertos e falar: ei, tem alguém que te ama, que morreu por ti, que derramou todo o seu sangue numa cruz, e Ele quer te libertar do pecado, Ele quer te levar para ter uma vida com Ele, na morada celestial. João 14 vai te dizer isso daí. Olha, eu estou indo para o Pai, eu estou indo para o Pai e vou te dizer que lá tem muitas moradas. Eu vou, mas eu volto para te buscar. E quando nós entendemos isso, quando o diabo percebe que a gente entendeu isso, meu amigo, aí começam os seus problemas. Porque começam os ataques, começam as retaliações, começam as batalhas, começam as lutas, começam as provas. E por que eu estou rindo? Porque isso é muito bom, sabe por quê? Quando eu estou em luta, quando eu estou em prova, quando eu estou passando por a tribulação, eu sei que eu estou dando trabalho para o inferno. Eu sei que o diabo está revoltado comigo. O diabo se revolta quando você faz o certo. O diabo se revolta quando você é justo. O diabo se revolta quando você apresenta a sua vida para esse mundo de uma maneira diferente a qual esse mundo está acostumado a ver. E sabe qual é a maior revolta do diabo em nossas vidas? Não estou aqui fazendo apologia a diabo, não estou aqui glorificando ele, não. Estou falando da verdade, irmão. Sabe qual é a pior revolta dele? Que mesmo a gente errando, mesmo a gente pecando, Deus nos perdoa. Mesmo a gente sendo infiel, Ele permanece fiel. E a revolta do inimigo das nossas almas é exatamente essa.
Talvez ele fica pensando, eu errei só uma vez, e Deus me expulsou do paraíso. Agora esse monte de humano que ele criou para adorar, para louvar, para exaltar o santo nome dele, erra uma, erra duas, erra três, erra quatro, 5, 6, continua errando, e ele continua perdoando. Por quê? Porque lá em 1 João, capítulo 1:9 está falando assim, olha, se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para lhe perdoar o pecado e te lavar da injustiça. Você está entendendo? Mas o que acontece é que nesse mundo nós temos várias tentações. Somos seres humanos. E em Hebreu também fala que Elias foi homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas quando ele orou, fogo desceu do céu. Quando ele falou que não ia chover, não choveu. E quando ele falou, olha, em nome de Jesus agora chove, no nome do Senhor, choveu. Só que o que o inimigo não sabe, ou melhor, ele sabe, mas finge-se de burro, é que aonde ele errou, não havia tentação. Aonde ele falhou, não tinha pecado. O orgulho cresceu no coração dele, no lugar onde não tinha espaço para orgulho, porque não existia, não existe orgulho no céu. A inveja cresceu no coração dele, no lugar onde ele não tinha que se equiparar com ninguém, porque ele foi criado para louvar a Deus. Ele era único, assim como eu e você somos únicos em Deus. Eu não tenho que ficar me comparando com o irmão X, com a irmã B, com a irmã A. O meu corpo é único, o seu corpo é único, a sua adoração sobe com um cheiro único ao Senhor, e Deus está lá em cima, esperando exalar de mim e de você a pura essência do verdadeiro adorador. Aqueles que adoram o Espírito em verdade. Sabe? Em Tiago capítulo 1, versículo, acredito que 12, 11, 12, 13, a palavra de Deus diz assim, olha, quando fores tentado, não diga que por Deus fui tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então ele foi tentado por quem lá no céu? Quem tentou ele para que ele errasse? Eu não estou aqui abrindo respaldo para que eu e você continue errando. Eu não estou aqui abrindo respaldo para que você ache normal errar, falhar. Não, não é. Isso nos difere dos demais que estão aí fora. Não que eles sejam pior que nós, não. Somos miseráveis, somos falhos e somos pecadores igualzinho a qualquer um que está neste mundo. A diferença é que a gente está buscando se espelhar naquilo que é perfeito, que é Jesus Cristo. Se espelhar na vida que Ele viveu aqui nesta terra e conseguiu passar por todos os desafios sem pecar. O que a gente não pode é parar de tentar, é desistir. E agora eu vou falar do segundo cego, o cego Bartimeu. A palavra de Deus diz que ele estava à beira do caminho e ele ouviu dizer que Jesus estava passando por ali. Automaticamente, com o barulho, o burburinho da multidão, ele entendeu que era Jesus que estava no local, ele entendeu que era Jesus que estava ali, ele falou, opa, eu tenho uma oportunidade, eu vou clamar, eu vou gritar, eu vou chamar pelo nome de Jesus. E ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. A multidão talvez falou para que ele se calasse, falou para ele parar de incomodar o mestre, que o mestre não tinha tempo para ele. Ei, eu não sei o que te falaram a respeito de Jesus, eu sei que é o seguinte, ele está 24 horas pronto para te ouvir, é o teleatendimento mais rápido do mundo. Você clamou aqui, ele ouviu lá, sabe por quê? Porque o véu foi rasgado e a presença dele é real, na minha e na tua vida, é a conexão mais rápida do universo, meu irmão. Clama aqui, ele ouve lá e te responde. E ele continuou clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E naquele tempo, em Israel, naquelas localidades, para que a pessoa tivesse o direito de pedir, ser mendigo, pedinte, eles tinham que se identificar como tal.
E para que eles fossem identificados como tal, o governo dispunha para eles capas, que diziam ao você olhar, saber que era um cego, que era um coxo, pessoas que tinham, assim por dizer, direito de pedir esmola. E quando aquele cego escuta os outros falando: ei, tem bom ânimo, o mestre te chama. A atitude deste homem, é inacreditável, porque foi exatamente a atitude que eu tive, sabe? Eu me identifico demais com essa palavra. Um cego, um pedinte, à beira da estrada, talvez desiludido, sem esperança, mas ele ouve o rumor de uma esperança e ele vai atrás daquilo. Mas ele vai com tanta certeza do milagre dele, ele vai com tanta certeza do que o que ele queria ia acontecer, que ele se desfez do único modo de sobrevivência dele. Ele lançou fora a única coisa que garantia que ele conseguisse dinheiro para se alimentar, dinheiro para se locomover, que era a capa que dava direito a ele pedir esmola. Quando Jesus chama e fala: ei, tem bom ânimo, o mestre te chama, ele arranca a capa e joga fora. Fala: porque eu não preciso mais disso, porque Jesus vai me curar. O mestre me chamou, não tem por que mais se humilhar. Eita Deus, tremendo, oh glória. Chega de humilhação, chega de deixar o inimigo ficar pisando em ti, fazendo você se sentir mínimo, fazendo você se sentir inferior. Não, tu és chamado para ser rei e sacerdote, meu irmão. Lança fora a capa da inveja, da vergonha, da humilhação. Não importa qual seja a capa, Jesus te chama hoje. Tem bom ânimo. Nós temos que ir com essa certeza para Jesus. Certeza de que Ele é capaz de realizar o impossível em nossas vidas. Aquilo que médico, ser humano algum pode fazer por mim e por você, Ele é capaz e fez por mim e continua fazendo até hoje. Sabe? Tem dias difíceis, dias de luta, dias de dor. Tem dias que eu tenho vontade de me esconder no banheiro e chorar, sabe? Cansado. As coisas nem sempre saem do jeito que eu quero. Frustrado porque eu sou ser humano. Poxa, por que tem que ser assim? Aí eu paro, engulo o choro, como meu pai dizia: engole o choro, e reflito. E eu chego à conclusão que eu tenho mais motivo para agradecer do que para reclamar. Eu chego à conclusão que eu tenho mais motivos para sorrir do que para chorar. E se for para mim chorar, que seja de felicidade, de alegria, satisfação e gozo, pelo que Ele fez por mim e continua fazendo na minha vida. Me ensinando todos os dias, sabe o que? Humildade, amor, bom senso, juízo, sabe? Se colocar, caridade, se colocar no lugar das pessoas, sentir a dor do próximo, irmãos. Oh glória. Isso é evangelho, irmão. Eu te convido a um desafio, irmão. É muito fácil a gente julgar, é muito fácil a gente apontar. E se fosse você no lugar? E se fosse você? Se não fosse a sua opção, talvez aquele cego estivesse ali. A palavra não diz se ele era de nascença como o outro. Mas será que foi a opção dele ficar cego? Será que foi a opção dele estar naquele lugar com uma capa, vivendo de esmolas? E muitas das vezes nós apontamos, esquecemos do Evangelho de Cristo, a caridade, o amor. Paulo fala que sem amor a gente é que nem metal que soa, sabe? Sem sentimento algum. Não importa cantar, louvar, ter o dom da pregação, evangelizar. Se você não se colocar no lugar do outro, não tiver caridade, não tiver amor, é igual metal que soa. Não adianta nada. O amor é o maior de todos os dons. E Deus mostrou esse amor por mim e por você, dando a vida do próprio Filho. Romanos capítulo 5, versículo 7, vai dizer que talvez que por um justo alguém ouse morrer. Talvez.
Mas Cristo morreu por mim e por você, sendo eu e você ainda pecador, miserável, infiel. Uma noiva sem pudor. Calma aí, pregador, pega leve. Não é real. Uma noiva sem pudor que constantemente trai o noivo. Todos os dias nós traímos Jesus. E ainda assim Ele continua me amando. Ainda assim Ele continua te amando. Ainda assim Ele continua me perdoando. Ainda assim Ele continua te chamando. Uma vez Deus tentou mostrar ao seu povo como Ele se sentia com a nossa atitude, com a atitude do povo dele, Israel. Ele chama um profeta e fala: olha, eu vou te mostrar exatamente como eu estou me sentindo. Está vendo aquela mulher? Você vai casar com ela, uma prostituta. Esse era Oséias. Aquele homem amou aquela mulher. E sabe o que ela fazia? Todo dia ela atraía ele contra os homens em troca de presentes. E é isso que a gente faz com Jesus todos os dias. Nós trocamos a presença de Deus por tão pequenas coisas, irmãos. E hoje ainda está cada vez mais fácil. A gente troca Jesus por isso aqui, ó. Falo de mim, tá? Que é muito fácil falar dos outros, né? Quantas vezes eu paro, já falei isso aqui, já. Chego do trabalho, ou chego da faculdade, não sei, tá ali, ó, sentado. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, quando você vai ver 1 hora. Aí você pega, vai ler um versículo, você lê 1, 2, 3 versículos, tá caindo de sono. É ou não é? Tô mentindo? Faz o teste pra você ver. Fica 1 hora no celular, você fica com os olhos assim arregalados. Hells. Você vai ler um capítulo e não consegue terminar o capítulo. Não é verdade? Eu tô mentindo aqui? Mas é, irmãos. Eu não te culpo por isso não, porque eu sou assim também. Mas você é pregador. Sim. É ainda mais difícil, irmão. É ainda mais difícil, porque a gente está aqui na responsabilidade, como eu disse no início. Então o inimigo ele vai tentar contra a minha vida, não que ele tente mais contra a minha, porque contra a sua, mas sim, se for comparar, sim. Porque a gente é ferramenta, a gente é instrumento, e você não é diferente, irmão. A gente tem que comer do rolo, se alimentar da palavra e espalhar a semente. Sabe? Mostrar para o inferno que a gente está aqui é para fazer uma bagunça santa mesmo. Saquear o inferno, meter a mão no inferno sem dó e se prepara para a retaliação. Tive por esses dias atrás, levando a palavra em Jundiapeba, na Assembleia de Deus. Um amigo meu do trabalho, evangelista lá, que estava dirigindo uma campanha, me convidou para uma das voltas. E o tema da campanha era uma carta para Deus, que está ali em 2 Reis 19, se eu não me engano, onde o rei Senaqueribe ia invadir Judá e envia uma carta para o rei Ezequias, e ele vai apresentar a carta diante de Deus. E eu brinquei com o meu amigo Jonathan. Falei: cara, até vou pregar, mas as minhas pregações é para esvaziar a igreja, cara. Ele: como assim? Falei assim: não sei, eu vou chegar lá, eu vou falar o que Deus quer que eu falo. Não adianta você querer que eu fale o que você quer que eu fale lá, não. E Deus me usou tremendamente naquele lugar. Isso não é vanglória minha, não. Toda honra e glória dada a Ele sempre. Só que foi automático, irmão. A retaliação foi automática. Então a gente entende que a igreja, a gente como igreja, a gente precisa ouvir certas coisas de Deus. Sabe? É o caso do pai e da mãe. A mãe, ela vai sempre tentar apaziguar, vai sempre tentar dar uma relaxada. Mas aí o papel do pai é o quê? É puxar a orelha. O papel do pai é colocar na linha. Meu pai era assim, minha mãe sempre tentava dar uma apaziguada na situação. Mas meu pai chegava: não, rapaz, é assim, engole o choro, é desse jeito. Mostrou para mim o que era a hombridade, tinha todos os defeitos dele, mas me ensinou o que era a vida. E Deus é assim comigo e com você. Então quando você se sente, quando Deus te repreende, quando Deus me repreende, sinta-se feliz por isso, irmãos. O que acontece é que a gente é mimado. Eu falo isso de mim, sabe? A gente somos muito mimados. A gente só quer ouvir aquilo que conforta o nosso coração. Ninguém quer ouvir a verdade, principalmente quando a verdade vem de encontro com aquilo que realmente está acontecendo nas nossas vidas. Quando a verdade nua e crua bate na nossa cara, é ruim, né, irmãos? Mas aí eu te pergunto: quem ama de verdade? Aquele que te engana com mentiras ou aquele que te fala a verdade? Qual amor é verdadeiro? Aquele que te mostra a realidade ou aquele que te embaça a sua vista com ilusões? Aquele que te mostra a real do que esse mundo quer fazer comigo, com você, ou aquele que te engana com um monte de fetiche para que você se desvie do caminho? Quem é o seu verdadeiro amigo?
Aquele da escola, que te apresenta as piores coisas, como droga, cigarro, te apresenta os vícios, a bebida? Ou aquele que senta na frente da sala do professor, que está sempre estudando, te chamando sempre para estudar com ele? Quem é o seu amigo de verdade? Que te chama para fazer coisa errada e fala que isso é normal? Ou aquele que te mostra o caminho da verdade e fala, não, isso não é legal? No meu tempo de escola, eu achava o máximo os irmãos, os colegas que ficavam lá no fundão. Eram os caras descolados. Era o máximo. Mas que no final só me levou para o mau caminho. Aqueles que tinham boas coisas para me oferecer, era o CDF. Sabe? Aí no final das contas a gente cresce e amadurece. E a gente enxerga que aqueles que ficavam sentados na frente, prestando atenção na aula, aqueles eram os verdadeiros espertos. Aqueles eram os verdadeiros inteligentes. Aqueles que me chamavam para fazer trabalho na casa deles, aqueles eram os verdadeiros amigos. E aqueles que me chamavam para cabular algo, para ir tomar uma birita, aqueles só estavam querendo ver meu mal. Hoje eu tenho maturidade para isso. E é isso que a palavra de Deus me ensina, é isso que a palavra de Deus te ensina. Quando a gente é criança, a gente tem atitude de criança. A gente se comporta como criança. Mas Deus te chama para ser adulto. Deus te chama para ser homem. Deus te chama para ser mulher de Deus. Deus te chama para ter responsabilidade espiritual. Não deixe que o inimigo segue o seu entendimento. Não deixe que ele te iluda. Ele tentou enganar no próprio Cristo. Ofereceu o mundo, ofereceu o pão, ofereceu riquezas. Mas não é isso que Deus tem para você. A maior riqueza se encontra no reino da glória de Deus. E é em busca dessa riqueza que eu vou. E é em busca dessa riqueza que nós temos que ir. Em busca da cruz de Jesus, aquele que morreu por mim e por você, deu a vida. E é essa a vontade de Deus, que nós façamos discípulos. Amém, igreja? Deixa as escamas caírem dos olhos. Deixa a verdade desentupir os teus ouvidos. Porque a fé, ela vem por ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Que essa palavra hoje venha abrir os nossos olhos, os meus olhos, os teus olhos. Porque primeiro ela corta aqui, tem cortado aqui desde 3 dias atrás que eu estou com essa palavra no coração. E ela tem falado comigo a respeito da minha cegueira espiritual, irmão. Aí mais uma vez eu falo, mas você é pregador. É, irmão. A palavra corta primeiro em mim. Para mim chegar aqui e trazer algo é porque Deus já está falando comigo. Então primeiro Ele está tratando comigo para depois me tratar com a igreja. Então não se sinta inferior quando Deus te repreende na palavra, não. Porque se Ele está te repreendendo, usando o pregador para te repreender, o pregador está sendo repreendido bem antes de você, meu irmão. O pregador foi repreendido 2, 3 dias antes. E eu estou sendo repreendido através dessa palavra até agora. E estou achando o máximo. Estou achando o máximo. Sabe por quê? Estou vendo que Deus ainda se importa comigo. Então se sinta abraçado por Deus nessa noite. Sinta-se amado por Deus. Porque Ele está nos chamando a atenção para que a gente abra os nossos olhos. Para que a cegueira não venha nos atrapalhar de tropeçar no caminho. Amém? Eu deixo aqui essa palavra. Que as palmas louvem ao Senhor.